mais vendido em todo o mundo. Mas poucos o leem e muitos não o entendem. Outros o usam como um amuleto e para outros é apenas um livro para contar histórias. A maioria usa este livro como enfeite para o pôr debaixo dos seus braços e nunca o abre. Uns o têm como um livro enigmático e assustador por suas profecias. Já para outros é o legado de uma geração que mostra a história de seus pais. Mas o autor deste livro diz que ele é como um livro selado, que se dá ao que é sábio para ler e ele diz: não posso ler, porque está selado. Ou se dá a quem não é sábio e diz: leia isto, e ele diz: não sei ler. Os gregos o chamam de conjunto de livros, Bíblia. Já os hebreus o chamam de Escrituras Sagradas. As Escrituras mostram vários deuses, contam suas histórias e mostram os seus fins trágicos. Se você observar, todos têm o seu nome e a sua nacionalidade. Agora observe, o Deus que todos mencionam não tem nome, só título, ou Senhor ou Deus. Certamente você já ouviu uma destas frases antes. Observe: vai com Deus, Deus te guarde, Deus me deu, Deus te abençoe, graças a Deus, oh meu Deus. Certamente você já deve ter ouvido uma dessas frases antes. Agora seja sincero, você sabe que Deus é este? Que Deus é que está te abençoando? Que Deus que te deu o que você tem? Pense e reflita, que Deus será esse? Muitos irão dizer: o nome não importa. Se não importa, eu poderei usar o nome de qualquer Deus listado aqui. E todos estão na Bíblia. E os desavisados acreditarão e usarão esse nome para invocá-los. Se disserem: o que importa é o que está no nosso coração, então observe o que está escrito nas Escrituras Sagradas, o que o Pai e o que o Filho está dizendo a respeito do que o que importa é o que está em nosso coração. Leia e observe. Repare que o que está em nosso coração é o engano. O que está em nosso coração é o adultério. E o que está em nosso coração é a blasfêmia. É por isso que nós temos que saber quem Ele é, para o que saia do nosso coração não seja mais o engano, a blasfêmia e o erro. Já se outros disserem que é tradução, muito bem, então iremos traduzir para você. Senhor, traduzido em hebreu, é Baal. Se não acredita, pode pesquisar em dicionários bíblicos, em enciclopédias, e verá que eu não estou mentindo. Então, quando você usa com esta intenção de dizer que é tradução, automaticamente você estará utilizando Baal em seu coração. É claro que sem saber. É por isso que nós estamos aqui, para esclarecer o que as igrejas e o que as religiões não ensinam. Está faltando passar esta parte para o povo. O povo precisa saber quem é este Deus. E este é o nosso objetivo: esclarecer
para vocês que as religiões, as igrejas não pregam. A paz seja com esta casa. Hoje em dia, somente no Brasil, existem mais de 4.300 religiões diferentes, e cada uma com o nome da sua instituição. Para certas pessoas que desejam fazer parte de uma igreja ou de uma religião, fica difícil a escolha entre tantas, pois a cada dia se levanta uma igreja diferente em uma esquina. Este DVD tem como objetivo mostrar o que está acontecendo e que atitude você precisa tomar para não parar nas garras da serpente. E principalmente, saber quem é o Deus que você não conhece. Preste bem atenção em todo este DVD. E não se esqueça da sua Bíblia sempre ao seu lado, pois ela é essencial para que você escute não a mim, mas aquele que diz: eis-me aqui. Para compreender este decreto, é expressamente devido à obediência ao autor deste livro, ou seja, desconsiderar as palavras humanas e os ensinamentos humanos, só prevalecendo a palavra que sai da boca do Altíssimo, não acrescentar e nem diminuir o que foi escrito, porque se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, será tirada também a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nas escrituras sagradas. Muito bem, vamos começar do zero. Neste livro está escrito que devemos adorar a um Deus. Todos sabem disso, mas muitos não sabem quem é este Deus. Este Deus que deve ser adorado, o pessoal, a maioria não conhece. A maioria não aceita o seu nome, que é santo, a ponto de matarem e expulsarem das igrejas os que levam o nome deste Deus. Muitos adoram uma imagem, a figura de algo que os seus olhos veem. Os antigos ouviram as suas palavras, porém, além da voz, não viram figura alguma. O autor deste livro diz que devemos adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos hebreus. Hoje, muitos não querem e nem suportam falar em Deus hebreu e preferem ficar com os costumes que as nações criaram. Porque quem é o Deus, para eles tanto faz. Se é brasileiro, americano, grego ou romano. Mas o autor deste livro diz: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará todas as suas estátuas. Para você que ainda está na ignorância de quem é o Deus hebreu, este decreto veio para mostrá-lo quem ele é. Mas a escolha de aceitá-lo ou não é sua, sabendo-se que existem só dois lados, a bênção e a maldição. E um dos dois lados você irá ter que escolher, ou a bênção ou a maldição. Se por outro lado você disser: eu não vou optar por nenhum dos dois, você já está na maldição. Muito bem, aprenda agora quem é o Deus dos hebreus e decida hoje mesmo a quem você servirá: ao Deus dos hebreus ou aos deuses que as nações criaram.
tradução da Bíblia, por pedido dos judeus, foi retirado o nome do Deus hebreu e colocado em seu lugar o termo Senhor. E os copistas atenderam ao pedido dos judeus. Mas vejam, o pedido foi feito pelos judeus e não por ordem do Altíssimo. A ordem do Altíssimo é esta. Leia. Viu? De tanto homem falar Senhor, o nome dele foi esquecido. Pois o nome Baal, em hebreu, é Senhor. Confira, os próprios judeus cuidaram de fazer esquecido o seu nome, por trocarem o nome de Deus pelo termo Senhor, que em hebreu significa Baal. Mas isso era necessário para que se cumprisse as Escrituras. Preste atenção. Os hebreus, eles escrevem através de símbolos. E a sua escrita é da direita para a esquerda, diferente da nossa, que é da esquerda para a direita. Os símbolos de seu nome são este: Iod, Re, Vav, Re. Cada símbolo hebraico deste nome tem um caractere que é utilizado mundialmente no alfabeto. Para conseguirmos ler os símbolos de seu nome são estes. Preste atenção. Este símbolo se chama Iod, este Re, este Vav e este Re. Cada símbolo hebraico deste nome tem um caractere específico utilizado mundialmente no alfabeto para a gente conseguir ler cada símbolo deste. Este símbolo Iod representa o Y, o Re, o H, o Vav, o W e o Re, o H, formando um tetagrama com as letras Y, H, W, H, que os hebreus têm como pronúncia o nome Yahweh. Repita comigo. I-A-U-E. A pronúncia dos hebreus é Yahweh. Lembre-se, esta pronúncia não é de portugueses e nem de americanos, nem gregos, e sim de origem hebraica. Por que estamos falando isso? Porque o Deus que nós estamos comentando aqui é hebreu, nem americano, nem português, nem grego e nem romano. O nome em hebraico do Deus dos hebreus é este. Preste bastante atenção, pois é este nome que salvará a sua vida daqui em diante. Agora você sabe qual é o seu nome e a sua pronúncia. Aconselhamos que você agora busque, se não acreditar nas palavras deste locutor que vos fala. Pesquise nos livros, enciclopédias, também com judeus, em dicionários, na internet, em todo lugar que você pode buscar, em locais confiáveis. Vejam este tetagrama, estes símbolos e as letras que significam, para você ver que este locutor que está falando com você não está mentindo, e sim tentando ajudar cada um de vocês. Entretanto, até você achar este nome, você vai ter que passar por muitos, porque muitos nomes foram criados. Mas você verá que o verdadeiro nome, Yahweh,
Este é o nome que está sobre todo o nome. Muitos acham que a sua forma de falar é Javé, Jeová, Iá, Yahô, Yahu. E é como acham que assim que se fala, é assim que eles escrevem. Lembre-se que seu nome é santo, que tem o significado de separado, consagrado, não pode ser tocado. Qualquer coisa santa tem esse significado. Se acham que é Javé, ou Jeová, ou outros que eles dizem, teriam que permanecer com o nome intacto e apenas falar o que eles acham que é. Pois todos estes nomes que levam a letra J, eles são aportuguesados. Os hebreus não falam com o som do J. Os hebreus, eles falam com o som do Y. Até o homem dizer que ele tem 72 nomes. Muitas pessoas já devem ter comentado isso com você. Mas olha agora o que diz o Altíssimo, o dono das Escrituras, em relação ao que o homem diz que ele tem 72 nomes. Leia. Ou você crê nos homens, ou você crê no Todo-Poderoso. Yahweh é seu nome, e o significado do seu nome é: eu sou o que sou. Um exemplo: meu nome é Daniel, e o significado de meu nome é: Deus é meu juiz. Mas ninguém me chama de Deus é meu juiz, e sim pelo meu nome, Daniel. Da mesma forma, o significado do nome Yahweh é: eu sou o que sou, mas ninguém chama ele de eu sou o que sou, e sim Yahweh. Mais pra frente deste DVD, vocês compreenderão e entenderão o significado do seu nome. Eu sou o que sou. Portanto, eu sou o que sou não é o seu nome, e sim o significado dele. Agora que você já sabe qual é o nome do Deus hebreu, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você pode se corrigir e começar a invocá-lo em suas orações. Aquele que você não conhecia, agora conhece. Ele se tornará agora o seu Deus. Um novo nome que você não conhecia. Este será um novo nome na vida daquele que o recebe. A escolha de aceitá-lo ou não é sua. Muito bem, já que agora todos sabemos quem é o Deus dos Hebreus, neste DVD, na próxima parte, iremos substituir pelo original o que está mudado pela mão do homem. Lembre-se que aonde está escrito o termo Senhor, nós iremos falar daqui em diante como o Todo-Poderoso ordenou, com o seu nome. Então, toda vez que estivermos lendo uma passagem bíblica aonde está escrito Senhor, você ouvirá agora Yahweh.
Se você assistiu a primeira e a segunda parte dos vídeos Quem é o Deus dos Hebreus, você pôde ver que o Deus dos Hebreus é Yahweh. Assim como muitas Bíblias mostram e muitas omitem, que pastores, padres e líderes religiosos afirmam que é verdade, mas passam por cima dos mandamentos, profanando o seu santo nome e a sua palavra. Sabendo-se que o Deus dos Hebreus é Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, para acompanhar este vídeo é necessário que você abra o livro da vida e veja por si próprio, em Deuteronômio 4, as palavras que o Altíssimo falou a Moisés. E testifique que as palavras a serem ditas não são humanas, mas do próprio Pai, ditas ao seu servo e transmitidas ao seu povo, e que servem de instrução para aquele tempo e para o tempo vindouro, pois são para ser transmitidas de pai para filho e de geração em geração, se tornando assim hereditária entre seu povo, a quem honra e o que obedece e teme as suas palavras. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivas e entre e possua a terra que o Yahweh, o Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis o mandamento do Yahweh, o vosso Deus, que eu vos mando. Então observe, se você acrescentar qualquer coisa ou diminuir, logo você não vai guardar a palavra nem os mandamentos do Yahweh. É necessário que esteja intacta a palavra do Altíssimo, nem acrescentando nem diminuindo nada, tendo ela pura em suas mãos. Só assim chegará o entendimento a cada um de vocês. Os vossos olhos viram o que o Yahweh fez por causa de Baal Peor, pois todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Yahweh, vosso Deus, o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Yahweh, o vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Yahweh, o meu Deus, me ordenou, para que os observei no meio da terra, o qual irei possuir. Guardai e observai, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras um povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Yahweh, todas as vezes que o invocamos. Então preste atenção, essa parte de ser tão chegado, às vezes que nós o invocamos, se diz o seguinte: toda vez que precisamos tirar as dúvidas sobre a parte espiritual, tudo sobre o que não sabemos, porque só estamos aprendendo do homem, tudo quem é que vai instruir é o Pai. Toda vez que o invocamos e pedimos socorro por Ele, Ele está sempre a postos a nos ajudar, a nos ouvir, e a sua palavra pronta para esclarecer qualquer coisa. E a palavra dele está aí na sua mão, no livro da vida. Quando você o invoca, você vai até o livro, e lá no livro ele fala com você, e nas suas orações logo você fala com ele, e assim existe uma comunhão entre você e o Pai. Entretanto, é necessário que você saiba o que foi acrescentado e o que foi diminuído,
para quando você abrir o livro da vida, conseguir coar e separar o que o homem colocou e o que é uma palavra pura, sem acrescentar e sem diminuir. Sendo assim, as suas dúvidas serão respondidas pelo próprio Pai, porque tudo quanto que é de dúvida, Ele esclarece. Todas as respostas serão afirmadas pelo próprio Pai e pelo seu Filho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiveres perante ao Yahweh, o teu Deus, no Horebe, quando o Yahweh me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Yahweh vos falou do meio do fogo. Ouviste o som das suas palavras, mas não viste forma alguma, tão somente ouviste a voz. Essa parte aqui, gente, é imprescindível. O Yahweh, ele é Espírito, então você sempre só ouvirá a voz dele, mas tu nunca verá figura nenhuma, para que a gente não se corrompa com as figuras que são vistas. Então ele vos anunciou seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis. Isto é os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Yahweh me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e preceitos para que os cumprisse na terra que estás passando a possuir. Guarda, pois com diligência, inteligência, as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Yahweh, o vosso Deus, o falou no Horebe. Falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompa, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os teus olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, seja tu levado a vos inclinar e adorar perante eles, prestando culto a essas coisas que o próprio Yahweh, ele repartiu com todos vocês, todos os povos debaixo do céu. Mas o Yahweh vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de serem como um povo hereditário, como hoje vocês são. Então veja, por que hereditário? Porque é necessário que daquele tempo em diante fosse passado de pai para filho, e de filho para neto, e assim por diante. E assim se perpetuaria a palavra do Yahweh e quem ele é. Mas esse elo foi quebrado durante muito tempo. Muitos que estão ouvindo hoje não conhecem o Yahweh, e hoje só conhecem aquilo que o homem criou. É necessário que haja homens para trazerem novamente a palavra do Pai, pura como ela é, porque a palavra pura do Pai é que trará vida para essa grande multidão que está perdida no vale da sombra da morte, perdida com o domínio dos homens, com tudo aquilo que eles ensinam.
guardai-vos de que vos esqueças do pacto do Yahweh, o vosso Deus, que ele fez convosco, e não faça para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Yahweh, o vosso Deus, ele vos proibiu, porque o Yahweh, o vosso Deus, é um fogo consumidor, é um Deus zeloso, ou seja, ele é um Deus ciumento. Qualquer um que você colocar na frente dele, a sua ira se acende, o seu zelo e o seu ciúme. Quando, pois, tiver filhos e filhas, e envelhecerdes na terra e vos corromper, fazendo alguma imagem esculpida ou semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Yahweh, vosso Deus, para provocá-lo a ira, hoje tomo por testemunha contra vós os céus e a terra. Bem cedo permanecereis na terra, que passando o Jordão, ides possuir, não prolongareis mais os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. E o Yahweh vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Yahweh vos conduzirá. Lá vocês servirão a deuses que são obras das mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Mas de lá tu buscarás ao Yahweh, o teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Muitos dizem buscar de todo o coração e de toda a sua alma, mas quando chega a palavra verdadeira e sem acréscimo e nem diminuição do Pai, a palavra pura, aí é que são provados os homens. Aí é que a gente comprova quem é que segue a palavra do Yahweh ou quem segue a palavra do homem. Sendo assim, terá dois povos, aquele que serve a verdade e aquele que serve aos homens, aquele que serve a bênção e aqueles que servem a maldição. Não existem três povos, só existem dois. Logo, quem não está com o Yahweh está contra ele. Sendo assim, qualquer um Deus que esteja adiante do Yahweh é contra ele. E se você não sair, logo o Yahweh, que tem o poder, destruirá tanto você como o seu Deus que os homens criaram, porque não tem poder algum. Quando estiver em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias tu voltarás para o Yahweh, o teu Deus, e ouvirá a sua voz. Então prestem atenção, todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que não conhecem ainda o Deus dos Hebreus, o Yahweh. Se você está ouvindo e conhecendo Ele hoje, é como Ele disse: sai dela, povo meu, porque o povo que é dele sairá das nações, sairá da mão dos homens. O que o homem ensinou, matará a cada um de vocês. Mas aqui pela voz que você ouviu e testificou do Yahweh, logo se você não ouvir a mim, não é a mim que você está ouvindo, mas não está ouvindo a Ele mesmo. Então chegou a hora de você temer. Pare para meditar e volte lá atrás e escute tudo o que o Yahweh vos falou no meio do fogo. E sendo assim, você ainda terá uma chance e não será consumido pela sua ira. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o Yahweh criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu alguma coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falar do meio do fogo, e como tu, hoje, a ouviste, e ainda ficou vivo. Me diga se algum desses deuses tem poder
para abrir a boca e falar, porque você mesmo sabe que são deuses de pedra, são deuses de madeira e são construídos pelo homem. Não tem valor algum, são mortos. Ou se Deus se tentou em tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas e de peleja, de mão poderosa e de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez ao teu favor, o Yahweh, o teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. Perguntem-se se Baal, Buda, o Jesus nos últimos tempos que criaram, Zeus, algum desses tentaram e salvar o seu povo de uma outra nação. Mas lembre-se, aqui novamente está o Yahweh, para vir tirar todos aqueles que não fazem parte ainda do povo dele, com o seu braço estendido, para que tu ouça e veja quem ele é. Tão somente tu não verás a mim, porque eu sou um homem, mas tu ouvirás a minha voz, porque eu estou dizendo aquilo que o Yahweh determinou. E se tu ouvir a mim, ouvirá aquele que me enviou. Assim como o Filho disse, eu repito, porque todo ensinamento foi dado ao Filho e ele passou perfeitamente, para que cada um de nós que façamos a vontade do Yahweh, sejamos cada um como seu Filho, para que salve a cada um que ainda está preso na mão dos homens, e possamos levar o que é o povo do Yahweh para ele. A ti foi-te mostrado, para que soubesse que o Yahweh, ele é Deus, e nenhum outro há, senão ele. Do céu ele te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E porquanto amou teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força. Lembre-se, o Egito, ele representa o homem, para desapossar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para que te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje tu deves saber e considerar no teu coração que só o Yahweh é que é Deus, em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Isso falou o Todo-Poderoso, falou os seus servos, falou os profetas, e o Filho dele também repetiu. Quando lá no final os discípulos perguntaram ao Filho do Yahweh, Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele levantou e disse, ouve Israel, o Yahweh, o nosso Deus, ele é o único. Logo se torna verdadeira a palavra que o Filho disse e repetiu. E guardarás os estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra que o Yahweh, o teu Deus, te dá, para todo o sempre. Então repare só, se só o Yahweh é que é Deus, qualquer um que seja colocado diante dele será a morte, e a ira do Altíssimo recairá sobre ele. Entre as nações, alguns têm como seus deuses Buda, outros Alá, outros Zeus, outros têm até o Papa como Deus. E a grande multidão, a grande maioria, como se vê, tem como seu Deus Jesus. Se refletirem bem, verão que os povos que não ouvem a instrução dada pelo próprio Pai Celestial acabam ouvindo o que o homem cria,
E assim o homem é que se torna um Deus para esta grande multidão. Pois assim como meu pai falou, o meu povo, ele consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara é que lhe dá a resposta. Porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus, o Yahweh, como hoje se vê. E assim o homem engana e mata aqueles que não ouvem nem temem ao único e verdadeiro, ao Yahweh. Se você está ouvindo e conhecendo ele hoje, é como ele disse: sai dela, povo meu, porque o povo que é dele sairá das nações, sairá da mão dos homens. O que o homem ensinou, matará a cada um de vocês. Mas aqui pela voz que você ouviu e testificou do Yahweh, logo se você não ouvir a mim, não é a mim que você está ouvindo, mas não está ouvindo a ele mesmo. Então chegou a hora de você temer. Pare para meditar e volte lá atrás e escute tudo o que o Yahweh vos falou no meio do fogo. E sendo assim, você ainda terá uma chance e não será consumido pela sua ira. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o Yahweh criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu alguma coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falar do meio do fogo, e como tu, hoje, a ouviste, e ainda ficou vivo. E diga se algum desses deuses tem poder para abrir a boca e falar, porque você mesmo sabe que são deuses de pedra, são deuses de madeira e são construídos pelo homem. Não tem valor algum, são mortos. Ou se Deus se tentou em tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas e de peleja, de mão poderosa e de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez ao teu favor, o Yahweh, o teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. Perguntem-se se Baal, Buda, o Jesus, nos últimos tempos que criaram, Zeus, algum desses tentaram e salvar o seu povo de uma outra nação. Mas lembre-se, aqui novamente está o Yahweh, para vir tirar todos aqueles que não fazem parte ainda do povo dele, com o seu braço estendido, para que tu ouça e veja quem ele é. Tão somente tu não verás a mim, porque eu sou um homem, mas tu ouvirás a minha voz, porque eu estou dizendo aquilo que o Yahweh determinou. E se tu ouvir a mim, ouvirá aquele que me enviou. Assim como o Filho disse, eu repito, porque todo ensinamento foi dado ao Filho e ele passou perfeitamente, para que cada um de nós que façamos a vontade do Yahweh, sejamos cada um como seu Filho, para que salve a cada um que ainda está preso na mão dos homens, e possamos levar o que é o povo do Yahweh para ele. A ti foi-te mostrado, para que soubesse que o Yahweh, ele é Deus, e nenhum outro há, senão ele. Do céu ele te fez ouvir a sua voz,
para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E porquanto amou teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Lembre-se, o Egito, ele representa o homem, para desapossar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para que te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje tu deves saber e considerar no teu coração que só o Yahweh é que é Deus, em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Isso falou o Todo-Poderoso, falou os seus servos, falou os profetas, e o Filho dele também repetiu. Quando lá no final os discípulos perguntaram ao Filho do Yahweh: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele levantou e disse: Ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, ele é o único. Logo se torna verdadeira a palavra que o Filho disse e repetiu: E guardarás os estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra que o Yahweh, o teu Deus, te dá, para todo o sempre. Então repare só, se só o Yahweh é que é Deus, qualquer um que seja colocado diante dele será a morte, e a ira do Altíssimo recairá sobre ele. Entre as nações, alguns têm como seus deuses Buda, outros Alá, outros Zeus, outros têm até o Papa como Deus. E a grande multidão, a grande maioria, como se vê, tem como seu Deus Jesus. Se refletirem bem, verão que os povos que não ouvem a instrução dada pelo próprio Pai Celestial acabam ouvindo o que o homem cria. E assim, o homem é que se torna um Deus para esta grande multidão. Pois assim como meu Pai falou, o meu povo, ele consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara é que lhe dá a resposta. Porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus, o Yahweh, como hoje se vê. E assim, o homem engana e mata aqueles que não ouvem nem temem ao único e verdadeiro, ao Yahweh.